videoaula com a professora Alessandra. Hoje estou usando uma blusa rosa com desenhos de flores, um casaco preto e uma calça preta. Ao meu lado esquerdo, slides com as imagens e apresentações da nossa videoaula. Hoje nós estamos fazendo as atividades 53 e 54. Então vamos lá ver o que nós vamos trabalhar. Na atividade 53, nós vamos fazer a leitura de uma canção que vai falar sobre os povos africanos e vamos trabalhar situações problema. Bom, essa é a canção aí no seu caderno, não é? O nome dela é África. Vamos ouvir essa canção e aprender? Então vamos lá, de olho no vídeo. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau, o aeroporto do Japão, saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá, saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. Nossa, nasce todo dia, vem de lá. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta que Oxalá deserto de Alá, Luilê, Banto, Muçulmano, Yorubá. Entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Bom, um pouquinho da música, né? Gostaram de conhecer? A África é um lugar muito bonito. Então vamos à canção? De acordo com a música, onde é que a África fica? Fica bem no meio do mapa do mundo. Esse é o mapa do mundo, ó. Ela fica bem no meio do mapa do mundo. Tá lá, a África. Aqui é o nosso país, o Brasil. E lá na música tem um verso que fala assim: basta atravessar o mar para chegar. Qual é o nome desse mar que fica entre o Brasil e a África? É o Oceano Atlântico. E aí, na música, fala nomes de alguns países africanos. Vocês vão procurar aí nesse caça-palavras 8 países que fazem parte da África que estão na música, tá bom? Ainda sobre os versos da música, tem um verso que fala assim: Áfricas ficam na África que fica lá. O que a palavra África está no plural? Áfricas. Muitas pessoas pensam que a África é um povo só. E não, a África é um continente com muitos povos e culturas. Por muito tempo existiu a ideia de que a África é um continente sem diversidade étnica e que os africanos que vieram para o Brasil pertenciam todo mundo ao mesmo povo e não possuíam registros históricos.
Mas, no entanto, a África é um imenso continente que abriga diversos povos e culturas. A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América e obrigados a trabalhar como escravos. Esse processo é conhecido como diáspora africana. Apenas para o Brasil, entre os anos 1550 e 1850, vieram mais de 4 milhões de africanos, muitos, né? Falando em África e nos nossos países aqui da América, vamos às atividades de matemática. A professora levou para a sala um quebra-cabeça da América e da África. Olha quantas peças tinha cada quebra-cabeça, ó. Na América, 35 e da África tinha 54 peças. Bom, e aí ela ia pedir para colocou todas as peças dentro do saco, ia pedir para cada aluno ir lá sortear uma peça e ir colando no quadro para montar, né, os continentes. Nesse sorteio, tem mais chance de tirar um país de qual continente? Da América ou da África? Da África, né? Porque a África tem aqui mais peças. Então, tem mais chance de pegar um país da África. Qual o total de peças colocado dentro do saco? Como a gente viu lá, a palavrinha que vai falar a operação que eu tenho que fazer, total. Então, eu sei que vou fazer uma adição. Vou pegar o da América mais o da África e somar. Depois tem uma questão assim, ó, quantos países a África tem a mais que a América? Aqui a palavrinha que diz qual operação eu devo fazer. A palavrinha, é a mais, é quantia de mais. Não, eu quero saber uma diferença. Quando eu quero saber uma diferença, é uma subtração. O número maior da África menos o número menor da América. 35. Vamos fazer essa continha aí bem fácil para saber. E um desafio, cada aluno da turma já sorteou 2 peças e encaixou no quebra-cabeça. O mapa da África já está com 47 países e o da América com 30. Quantas peças ainda estão no saco para serem sorteadas? Então, primeiro nós vamos somar o total de peças sorteadas. Tirou 40 de um, 47 de uma e 30 de outra. Vou saber quantas peças já foram sorteadas. Lá na atividade anterior, vocês não acharam o total de peças? Então, vocês vão pegar aquele total lá da continha anterior e vão diminuir do resultado aqui de peças que já estão lá montadas. E aí, vocês vão descobrir quantas peças ainda tem no saco para serem sorteadas. Tá bom? Esses cálculos aí. Agora, para terminar a atividade 53, que tal conhecer um pouco mais sobre os principais povos africanos que vieram para o Brasil? Escolha um dos povos abaixo, faça uma pesquisa e registre o que você aprendeu sobre eles. Leve a sua pesquisa para apresentar para a sua professora e para os seus colegas, tá bom? Então, vocês vão pesquisar ou sobre os povos bantus, né, o nome está aqui, ou sobre os povos iorubás, tá bom? Que são os principais povos que vieram da África na época da escravidão, tá bom? Vamos para a atividade 54, é só virar a página aí. Atividade 54, nós vamos fazer a leitura de um cartaz publicitário. E a partir daí, então, vamos continuar falando sobre povos africanos, sobre as comunidades quilombolas. Vamos resolver também situações, problemas com estratégias de cálculo. Então, vamos lá. Esses são os textos da 54. Tá vendo aí? Acompanhe no seu caderno. Esses 2 cartazes que você observou fazem parte de uma campanha por uma infância sem racismo. Que imagem que eles trazem? Vamos ver. O primeiro. Nós podemos ver um menino indígena, está usando um cocar, uma pintura vermelha no rosto. No outro, uma menina negra, com um cabelo comprido, cheio de trancinhas, sorrindo. E aí nos cartazes, os 2 cartazes trazem uma frase chamando a atenção. Essas frases se chamam slogan. Qual é o slogan então desses cartazes? Em um mundo de diferenças, enxerga a igualdade. Traz 2 palavras aqui contrárias para chamar a atenção. O mundo de diferenças enxerga a igualdade. Bom, e no cartaz, aí na sua atividade, o texto do cartaz saiu bem pequenininho. Então, logo abaixo tem ele em letras maiores. O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade. Contribua para uma infância sem racismo. Participe desta campanha. Então, vocês vão acessar esse site para ter mais informações sobre essa campanha. Qual é o principal objetivo dessa campanha? Contribuir para uma infância sem racismo.
tá? O combate ao racismo, conscientizar contra o combate com... Tá. Qual é o principal objetivo dessa campanha? Contribuir para uma infância sem racismo, combater o racismo, tá bom? Bom, como você já estudou, os povos indígenas e africanos, né, os povos negros, têm grande influência na nossa cultura aqui no Brasil. Muitos ainda lutam para manter seus costumes e tradições nos seus grupos, os índios nas suas aldeias e os povos negros africanos nas suas comunidades quilombolas. Você já ouviu essa palavra? Quilombola? Vamos entender? Para entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar lá no tempo da época dos quilombos e mucambos. O que significam essas duas palavras? Elas têm origem nos povos da África Central que falavam a língua banto. E significa acampamentos e aldeias. Eram as comunidades formadas pelos escravos que conseguiam fugir do trabalho forçado e buscar sua independência. E quilombolas eram os participantes dessas comunidades. Após a abolição da escravatura, em 1888, os escravos fugidos não tinham mais do que se esconder, mas as suas comunidades já estavam organizadas, persistiram e os seus descendentes continuaram vivendo ali. Juntaram-se a eles escravos libertados pela lei, que ajudaram a formar pequenas sociedades negras nas áreas rurais de todo o Brasil. Então, essas comunidades existem até hoje. Pela forte ligação com o seu passado, essas comunidades continuam sendo chamadas de quilombolas. As comunidades quilombolas, ao longo dos anos, mantiveram as tradições de seus antepassados por meio da história contada de pai para filho e criaram novos costumes. Hoje continuam presentes em todo o Brasil, lutando até hoje para manter a sua cultura, os seus direitos. Tá bom? Aqui na nossa cidade também tem uma comunidade quilombola. É o Quilombo de Santa Rita do Bracuí. Bom, na atividade de vocês tem esse mapa, né, com a quantidade de comunidades quilombolas em cada estado do Brasil. Vocês vão observar as quantidades e vão observar, primeiro, qual o estado com o maior número de comunidades quilombolas. Vocês vão ver aí que é o estado da Bahia, vocês vão ver esse número e escrever por extenso. E quantas comunidades existem no estado em que vivemos? Nós vivemos no Rio de Janeiro. Então, vocês vão anotar aí também esse número. Aí, vocês vão calcular a diferença da quantidade de comunidades quilombolas do nosso estado para os estados vizinhos e anotar os resultados encontrados. Então, quem são nossos estados vizinhos? O Espírito Santo. Então, vocês vão pegar o número do Espírito Santo menos o número do estado do Rio de Janeiro. São Paulo tem 65 menos o número do nosso estado do Rio de Janeiro. E Minas Gerais é um grande número de comunidades, né, em Minas. Também calcular a diferença. Todos para calcular a diferença, subtração. Desafio. Observando o mapa e a quantidade de comunidades em cada estado, você acha que o Brasil possui mais ou menos de 2.000 comunidades? Bom, nós vamos confirmar a resposta fazendo uma estimativa do total, arredondando as quantidades de cada estado para a centena ou dezena mais próxima. Depois, calcular mentalmente o total de cada tabela. Então, vamos lá, gente. O que é isso, arredondamento? A gente vai arredondar para a dezena mais próxima. Por exemplo, o Amazonas tem 63 comunidades. Olha aí na reta numérica, o 63, ele está mais perto do 60 ou do 70? Ele está mais perto do 60. Então, a gente vai arredondar para o 60. O Amapá tem 87. Está mais perto de qual dezena? Do 90. Então, o Amapá a gente arredonda para o 90. Então, olha só, do 5 para cima, a gente arredonda para a dezena maior. Do 4 para baixo, a gente arredonda para a dezena menor. Vamos ver os exemplos lá na tabela. Ó. O Tocantins, alguns já estão feitos, tá vendo? O Tocantins tem 57. 57 está mais perto do 60. O Rio Grande do Norte tem 41. 41 está mais perto do 40. Paraíba, 73, mais perto do 70. Agora, olha aqui o exemplo de Goiás, que tem 75. Lembra da regra que a gente já falou? 5 para cima a gente arredonda para a dezena maior. Então, no caso, a gente arredonda para 80. Agora, quando é a centena mais próxima, a mesma coisa. Dos 50 para cima, a gente arredonda para a centena maior. Do 40 para baixo para a centena menor. O Ceará é 128.
128 está mais ou menos perto do 130. Então, a gente vai arredondar para 100. Tá bom? Lembrando, do 150 para cima, arredondamos para a dezena maior. Então, alguns exemplos lá já estão feitos. Ó, o Ceará, 128, arredondamos para 100. O Pernambuco, 173, está mais perto do 200. Alagoas, 131, também a gente arredonda para centena menor, para 100. Aí vocês vão calcular, arredondar todas as outras, calcular o total e vão somar o total. E aí vocês vão ver, podemos concluir que o Brasil possui mais de 2.000 comunidades quilombolas? Somando esses totais, esses arredondamentos, vai dar mais de 2.000? Eles vão marcar na resposta. Agora é a sua vez de criar um cartaz publicitário. Você vai enfeitar com imagens representando a diversidade étnica e cultural das crianças brasileiras. Usar uma frase criativa, né? Como é que se chama aquela frase? O slogan, para chamar a atenção sobre esse tema e convencer as pessoas a respeitar as diferenças. Depois vai levar esse cartaz para a professora. E aí, que tal todos vocês aí expor esse cartaz na escola, tá bom? Capriche no seu cartaz publicitário. E bom, o que a gente trabalhou nas atividades 53 e 54? Nós fizemos a leitura de uma canção, de cartaz publicitário, falamos sobre os povos africanos e as comunidades quilombolas, sua influência na nossa cultura brasileira, resolvemos situações, problemas e estratégias de cálculo, né, como arredondamento. Tá bom, turminha? Espero que tenham entendido. Nossa videoaula está ficando por aqui. Esperamos vocês na próxima, hein? Até lá!